Citação de abertura do capítulo. Muitos são os meus temores enquanto escrevo com a caneta incrustada de gelo na véspera do renascer do mundo. Heshek me observa, ele me odeia. A caverna se encontra diante de mim, pulsando. Meus dedos tremem, não de frio. Amanhã estará terminado. Capítulo 38. Vin se empurrou pelos ares sobre Kedrik Shau. As torres e os pináculos se erguiam ao seu redor, como escamas sombrias de algum monstro fantasmagórico à espreita lá embaixo. Escuros, retos e ameaçadores, por alguma razão a fizeram pensar em Kelser, morto na rua, com uma lança com ponta de obsidiana saindo de seu peito. As brumas giravam e se contorciam enquanto ela as atravessava. Ainda eram densas, mas o estanho lhe permitia ver um leve brilho no horizonte. A manhã estava próxima. Embaixo dela, uma luz maior se acumulava. Vin se agarrou a um pináculo fino, deixando que o impulso a fizesse rodopiar no metal escorregadio, tendo uma visão completa da área. Milhares de tochas ardiam na noite, misturando-se e mesclando-se como insetos luminosos. Estavam organizadas em grandes ondas, convergindo para o palácio. A guarda do palácio não terá chances contra uma força dessas, ela pensou. Mas, ao entrar lutando no palácio, o exército Ska selará sua ruína. Virou-se para o lado, o pináculo úmido por causa das brumas estava frio sobre seus dedos. Da última vez que saltara pelos pináculos de Kedrik Shau, estava sangrando e semi-consciente. Sazed chegara para salvá-la, mas ele não poderia ajudá-la dessa vez. Não muito longe dali, pôde ver a torre do trono. Não era difícil de localizar. Um anel de fogueiras ardentes iluminava seu exterior. Uma única janela de vidro pintado do lado de dentro. Podia senti-lo lá dentro. Esperou por um momento, na esperança, talvez, de conseguir atacar depois que os inquisidores saíssem da sala. Kelser acreditava que o 11º metal era a chave, ela pensou. Ela tinha uma ideia, poderia funcionar. Tinha que funcionar. A partir desse momento, o Senhor Soberano proclamou em voz alta: concedo ao cantão da Inquisição o domínio organizacional do Ministério. Consultas que antes eram endereçadas a Tevidian devem agora se dirigir para Kar. A sala do trono ficou em silêncio. O grupo de obrigadores de alto escalão, aturdido pelos acontecimentos da noite. O Senhor Soberano agitou a mão, indicando que a reunião estava encerrada. Finalmente, Kar pensou. Levantou a cabeça, os olhos de pregos pulsavam como sempre, causando-lhe dor. Mas nessa noite era a dor da alegria. Os inquisidores esperavam há 2 séculos, planejando cuidadosamente, animando sutilmente a corrupção e a dissensão entre os obrigadores comuns. E finalmente funcionara. Os inquisidores já não se curvariam aos ditados de homens inferiores. Virou-se e sorriu para o grupo de sacerdotes do ministério, sabendo muito bem o desconforto que o olhar de um inquisidor podia causar. Já não podia ver, não via como antes, mas lhe fora dado algo melhor. Um controle da alomancia tão sutil, tão detalhado, que podia distinguir o mundo ao seu redor com surpreendente precisão. Quase tudo tinha metal, água, pedra, vidro, até mesmo corpos humanos. Esses metais eram muito difusos para serem afetados pela alomancia. Mesmo assim, a maioria dos alomânticos sequer podia senti-los. Com os olhos de um inquisidor, no entanto, Kar podia ver as linhas de ferro dessas coisas,
Os fios azuis eram finos, quase invisíveis, mas desenhavam o mundo para ele. Os obrigadores diante dele eram uma massa fervente de azuis. Suas emoções, desconforto, raiva e medo eram mostradas em suas posturas. Desconforto, raiva e medo, tão doces, os três. O sorriso de Car aumentou, apesar de sua fadiga. Estava desperto há muito tempo. Viver como inquisidor esgotava seu corpo e tinha que descansar com frequência. Seus irmãos saíam da sala a caminho de seus aposentos, intencionalmente localizados perto da sala do trono. Dormiriam imediatamente com as execuções mais cedo naquele dia, e a excitação da noite estariam extremamente cansados. Car, no entanto, ficou para trás, enquanto tanto os inquisidores quanto obrigadores partiam. Logo restavam apenas ele e o Senhor Soberano, parados em uma sala iluminada por imensos braseiros. As fogueiras externas se apagaram lentamente, extintas pelos criados, deixando a paisagem negra no vidro. Finalmente tem o que quer, o Senhor Soberano disse tranquilamente. Talvez agora eu possa ter paz nessa questão. Sim, Senhor Soberano, Car disse, inclinando-se. Creio que um leve som estranho estalou no ar, um ruído seco e suave. Car levantou a cabeça, o senho franzido, enquanto um pequeno disco de metal repicou no chão, até se deter perto de seu pé. Ele recolheu a moeda, então olhou a enorme janela, notando o buraquinho por onde ela entrara. O quê? Dúzias de moedas entraram pela janela, enchendo-a de buracos. Estalidos metálicos e estalares de vidros ressoaram no ar. Car recuou surpreso. Toda a seção sul da janela se espatifou, estilhaçando do lado de dentro. O vidro enfraquecera pelas moedas até o ponto de romper. Fragmentos de vidro colorido rodopiaram no ar, espalhando-se diante de uma pequena figura vestida em uma tremulante capa de brumas e carregando um par de reluzentes adagas negras. A garota aterrissou agachada, deslizando um pouco sobre os cacos de vidro, as brumas ondulando pela abertura atrás dela. As brumas avançaram, atraídas pela alomancia, rodopiando ao redor do corpo da garota. Ela ficou agachada por um momento, como se fosse um arauto da própria noite. Então se levantou, correndo na direção do Senhor Soberano. Vim queimou o 11º metal. O eu passado do Senhor Soberano apareceu como fizera antes, como se tivesse surgido das brumas, para ficar parado no tablado ao lado do trono. Vim ignorou o inquisidor. A criatura felizmente reagiu devagar. Ela estava na metade dos degraus do tablado antes que ele a perseguisse. O Senhor Soberano, no entanto, ficou parado em silêncio, apenas observando com expressão de interesse. 2 lanças no peito nem o incomodaram, Vim pensou, enquanto saltava a distância que a separava do alto do tablado. Não tem nada a temer das minhas adagas. E era por isso que não pretendia atacá-lo com elas. Em vez disso, ergueu suas armas e as apontou diretamente na direção do coração do eu passado. As adagas o acertaram e passaram pelo homem como se ele não estivesse ali. Vim cambaleou para a frente, passando pela imagem, quase caindo do tablado. Girou, atacando a imagem de novo. Mais uma vez, as adagas passaram sem causar danos, nem mesmo uma ondulação ou distorção. Minha imagem de ouro, ela pensou frustrada. Fui capaz de tocá-la. Por que não consigo tocar esta? Obviamente não funcionava do mesmo jeito. A sombra ainda estava parada, completamente alheia aos ataques dela. Vim pensar que talvez se matasse a versão passada do Senhor Soberano,
Sua forma atual morreria também. Infelizmente, o eu passado parecia ser tão insubstancial quanto uma sombra de Átio. Ela falhara. Car se chocou contra ela, agarrando-a pelos ombros com sua poderosa força de inquisidor. O impulso levando-a para fora do tablado. Ambos rolaram pelos degraus. Vim gemeu, avivando o peltre. Não sou a mesma garota sem poderes que fez prisioneira há pouco, Car, pensou com determinação, chutando-o quando atingiram o chão atrás do trono. O inquisidor grunhiu, o chute dela arremessando-o no ar, fazendo-o soltar seus ombros. Sua capa de brumas ficou entre as mãos dele, mas ela se levantou e escapou. Inquisidores, o senhor soberano gritou, ficando em pé. Venham até mim! Vim gemeu quando a voz poderosa fez seus ouvidos amplificados pelo estanho doerem. Tenho que sair daqui, ela pensou cambaleando. Precisarei descobrir uma forma diferente de matá-lo. Car a agarrou novamente por trás. Desta vez, colocou seus braços completamente ao redor dela e apertou. Vim gritou de dor, avivando seu peltre, empurrando para trás, mas Car a obrigou a ficar de joelhos. Agarrou-a com destreza pelo pescoço, com uma mão, enquanto prendia os braços dela nas costas com a outra. Ela lutava ferozmente, debatendo-se e contorcendo-se, mas ele a segurava com muita força. Vim tentou derrubar ambos com um súbito empurrão de aço contra um trinco da porta, mas a âncora era muito fraca e Car apenas tropeçou. Ele manteve sua presa. O senhor soberano gargalhava enquanto se sentava em seu trono. Terá pouco êxito contra Car, criança. Ele era um soldado há muitos anos. Sabe como segurar uma pessoa de modo que não consiga escapar. Não importa quão forte seja. Vim continuou a lutar, arfando para respirar. As palavras do senhor soberano se mostraram verdadeiras, no entanto. Ia acertá-lo com uma cabeçada, mas ele estava preparado. Ela podia ouvi-lo junto ao seu ouvido, sua respiração rápida, quase apaixonada, enquanto a asfixiava. No reflexo da janela, viu que a porta de trás se abria. Outro inquisidor entrou na sala, seus pregos brilhando no reflexo distorcido, sua túnica escura se agitando. É isso, ela pensou, em um momento surreal, contemplando as brumas que entravam pela janela, arrastando-se pelo chão. Estranhamente, não se enrolaram ao redor dela como normalmente faziam, como se algo as estivesse afastando. Para Vim, pareceu o testamento final de sua derrota. Sinto muito, Kelser, fracassei com você, ela pensou. O segundo inquisidor se colocou atrás de seu companheiro. Então estendeu a mão e agarrou algo nas costas de Car. Ouviu-se o som de algo rasgando. Vim caiu imediatamente no chão, arfando em busca de ar. Rolou, recuperando-se rapidamente graças ao peltre. Car estava sobre ela, oscilando. Então despencou flaccidamente de lado, esparramando-se no chão. O segundo inquisidor ficou parado, segurando o que parecia ser um grande prego de metal, exatamente como os que os inquisidores tinham nos olhos. Vim olhou para o corpo imóvel de Car. A parte de trás de sua túnica estava rasgada, expondo um buraco que sangrava bem entre as omoplatas. Um buraco grande o bastante para um prego de metal. O rosto, marcado por cicatrizes de Car, estava pálido, sem vida. Outro prego? Vim pensou assombrada. O outro inquisidor arrancou das costas de Car e ele morreu. Esse é o segredo. O quê? O senhor soberano gritou, levantando-se. O súbito movimento atirou seu trono para trás. A cadeira de pedra caiu pelos degraus, lascando e quebrando o mármore. Traição de um dos meus!
O novo inquisidor disparou na direção do senhor soberano, enquanto corria. Seu capuz caiu para trás, dando a Vin uma visão de sua cabeça careca. Havia algo familiar no rosto do recém-chegado, apesar das cabeças de prego saindo da frente do seu crânio, e as macabras pontas de prego saindo pelas costas. Apesar da cabeça careca e das roupas incomuns, o homem se parecia um pouco com Kelsier. Não, ela percebeu, não com Kelsier. Marche subiu os degraus de 2 em 2, movendo-se com a velocidade sobrenatural de um inquisidor. Vin lutou para ficar em pé, recuperando-se dos efeitos de sua quase asfixia. A surpresa, no entanto, era mais difícil de dissipar. Marche estava vivo. Marche era um inquisidor. Os inquisidores não o estavam investigando porque suspeitavam dele. Pretendiam recrutá-lo, e agora parecia que ele pretendia lutar com o senhor soberano. Tenho que ajudá-lo. Talvez conheça o segredo de como matar o senhor soberano. Ele descobriu como matar os inquisidores, afinal. Marche chegou ao alto do tablado. Inquisidores! O senhor soberano gritou. Venham! O senhor soberano se deteve, percebendo que algo tinha sido colocado do lado de fora da porta. Um pequeno grupo de pregos de aço, como aquele que Marche arrancara das costas de Car, empilhados no chão. Parecia haver 7 deles. Marche sorriu. A expressão pareceu assustadoramente com um dos sorrisos maliciosos de Kelsier. Vin chegou ao pé do tablado e se empurrou com uma moeda, lançando-se até o alto da plataforma. O horrível poder absoluto da fúria do senhor soberano a atingiu no meio do caminho. A depressão, a asfixia, cheia da raiva de sua alma, atravessou o cobre, acertando-a com uma força física. Ela avivou o cobre, engasgando de leve, mas não pôde afastar completamente o senhor soberano de suas emoções. Marche tropeçou levemente. O senhor soberano deu-lhe um bofetão muito parecido com o que matara Kelsier. Felizmente, Marche se recuperou a tempo de se esquivar. Rodopiou ao redor do senhor soberano, estendendo a mão para agarrar as costas da túnica negra do imperador. Puxou-a, arrancando pela costura. Marche ficou paralisado. Seus olhos com pregos lhe conferiram uma expressão ilegível. O senhor soberano deu meia volta, acertando o cotovelo no estômago de Marche, lançando o inquisidor para o outro lado da sala. Quando o senhor soberano se virou, Vin pôde ver o que Marche vira. Nada. Costas normais, embora musculosas. Ao contrário dos inquisidores, o senhor soberano não tinha um prego atravessando sua espinha. Ah, Marche, Vin pensou abatida. Fora uma ideia inteligente, muito mais do que a tola tentativa de Vin com o 11º metal, mas se provava igualmente inútil. Marche finalmente atingiu o chão, sua cabeça batendo com força, deslizando até atingir a parede. Ele ficou deitado contra a imensa janela, imóvel. Marche, ela gritou, saltando e empurrando-se na direção dele. Mas enquanto ela voava, o senhor soberano ergueu a mão distraidamente. Vin sentiu um poderoso, alguma coisa se chocando contra ela. Era como um empurrão de aço contra os metais em seu estômago. Mas é claro que não podia ser. Kelsier lhe garantira que nenhum alomântico podia afetar os metais que estivessem dentro do corpo de alguém. Mas também dissera que nenhum alomântico podia afetar emoções de uma pessoa que estivesse queimando cobre. As moedas descartadas dispararam para longe do senhor soberano, espalhando-se pelo chão. As portas se soltaram de suas dobradiças, rompendo-se e afastando-se da sala. Incrivelmente, até pedaços de vidro colorido tremeram e se afastaram do tablado. E Vin foi jogada de lado, com os metais em seu estômago ameaçando sair do seu corpo.
Chocou-se contra o chão, quase inconsciente. Ficou deitada, aturdida, tonta, confusa, capaz de pensar em apenas uma coisa: quanto poder! As moedas soaram quando o Senhor soberano saiu de seu tablado. Movia-se em silêncio, despojando-se de sua túnica rasgada e camisa, ficando nu da cintura para cima, exceto pelas joias que cintilavam em seus dedos e punhos. Vários braceletes finos, Vim notou, perfuravam a pele de seus antebraços. Esperto, ela pensou, lutando para ficar em pé. Leva-os presos para impedir que empurrem ou puxem ele. O Senhor soberano balançou a cabeça, pesaroso. Seus passos abriram trilhas nas brumas frias que entravam pela janela quebrada. Parecia tão forte, o torso musculoso, o rosto bonito. Vim podia sentir o poder da alomancia dele, quebrando suas emoções mal protegidas pelo cobre. O que pensou, criança? O Senhor soberano perguntou em voz baixa. Em me derrotar? Sou algum inquisidor comum? Meus poderes são meras fabricações? Vim avivou o peltre, virou-se e começou a correr, pretendendo agarrar o corpo de Marche e atravessar o vidro do outro lado da sala. Mas então ele estava ali, movendo-se com uma velocidade que fazia a fúria dos tornados parecer preguiçosa. Nem mesmo com o peltre totalmente avivado, Vim poderia ganhar dele. Quase parecia indiferente quando a alcançou, agarrando-a pelo ombro e jogando-a para trás. Ele a arremessou como se fosse uma boneca, jogando-a contra uma das enormes colunas da sala. Vim buscava desesperadamente por uma âncora, mas ele expulsara todo o mental da sala, exceto... Ela puxou um dos braceletes do Senhor soberano, um dos que não perfurava a pele dele. No mesmo instante, ele ergueu o braço, esquivando-se de seu puxão, fazendo-a girar desajeitadamente no ar. Acertou-a com outro de seus poderosos empurrões, lançando-a de costas. Os metais em seu estômago se retorceram. O vidro estremeceu e o brinco de sua mãe saiu da sua orelha. Ela tentou girar e acertá-lo com os pés, mas se chocou contra a coluna de pedra a uma velocidade terrível, e o peltre falhou. Ouviu um estalo espantoso e uma punhalada de dor percorreu sua perna. Caiu no chão. Não tinha vontade de olhar, mas a agonia de seu torso lhe dizia que sua perna estava embaixo do corpo, dobrada em um ângulo improvável. O Senhor soberano balançou a cabeça. Não, Vim percebeu. Ele não se preocupava em usar joias. Considerando as habilidades e força dele, um homem teria sido tolo, assim como Vim fora, se tentasse usar as joias do Senhor soberano como âncora. Isso só permitira que ele controlasse os saltos dela. Ele avançou, os pés amassando os cacos de vidro. Acha que é a primeira vez que alguém tenta me matar, criança? Sobrevivi a incêndios e decapitações. Fui apunhalado e cortado, amassado e desmembrado. Até fui esfolado uma vez, quase no princípio. Ele se voltou para Marche, balançando a cabeça. Estranhamente, a primeira impressão que Vim tivera do Senhor soberano retornou. Ele parecia cansado, exausto até. Não seu corpo, ainda era musculoso, era apenas seu ar. Ele tentou ficar em pé, usando a coluna de pedra para se apoiar. Ela tentou ficar em pé, usando a coluna de pedra para se apoiar. Sou Deus, ele disse.
tão diferente do homem humilde do diário de viagem. Deus não pode ser morto, ele disse. Deus não pode ser derrubado. Sua rebelião, acha que não vi outras como essa antes? Acha que nunca destruí exércitos inteiros por conta própria? O que é necessário para que parem de questionar? Por quantos séculos tenho que provar que sou para vocês, escás idiotas? Vejam a verdade. Quantos homens tenho que matar? Vim gritou quando girou a perna para o lado errado. Avivou Peltre, mas as lágrimas vieram aos seus olhos mesmo assim. Estava ficando sem metais. Seu peltre logo acabaria, e ela não tinha como permanecer consciente sem ele. Apoiou-se na coluna. A alomancia do Senhor soberano a pressionava. A dor em sua perna latejava. Ele é forte demais, ela pensou, com desespero. Está certo, é Deus, no que estávamos pensando. Como ousa? O Senhor soberano perguntou, agarrando o corpo falecido de Marche, o corpo flácido de Marche com sua mão cheia de joias. Marche gemeu levemente, tentando levantar a cabeça. Como ousa? O Senhor soberano exigiu saber mais uma vez. Depois de tudo que lhes dei, eu os fiz superiores aos homens normais. Eu os tornei dominantes. Vim ergueu a cabeça. Através da névoa de dor e desespero, algo disparou uma lembrança dentro dela. Ele fica dizendo que seu povo devia ser dominante. Buscou em seu interior, sentindo a última reserva do 11º metal. Queimou-o, olhando através de olhos cheios de lágrimas, enquanto o Senhor soberano levantava Marche com uma mão. O eu passado do Senhor soberano apareceu perto dele. Um homem com capa de peles e botas pesadas. Um homem com barba e músculos fortes. Não um aristocrata ou um tirano. Não um herói, nem mesmo um guerreiro. Um homem vestido para a vida fria das montanhas. Um pastor. Ou talvez um carregador. Hashik, Vim sussurrou. O Senhor soberano se virou ao ouvir a declaração dela. Hashik, Vim falou novamente. Esse é o seu nome, não é? Você não é o homem que escreveu o diário de viagem. Não é o herói que foi enviado para proteger o povo. Você é o criado dele, o carregador que o odiava. Ela se deteve por um momento. Você o matou, ela sussurrou. Foi o que aconteceu naquela noite. É por isso que o diário para tão repentinamente. Você matou o herói e tomou o lugar dele. Foi até a caverna no lugar dele e reclamou o poder para si mesmo. Mas em vez de salvar o mundo, você assumiu o controle. Você não sabe de nada, ele gritou, ainda segurando o corpo flácido de Marche com uma mão. Não sabe de nada disso. Você o odiava, Vim prosseguiu. Achava que um terriçano devia ser o herói. Não podia encarar o fato de que ele, um homem de um povo que oprimia o seu, estava cumprindo suas próprias lendas. O Senhor soberano levantou uma mão e Vim, de repente, sentiu um peso impossível pressionando-a. A alomancia, empurrando os metais em seu estômago, ameaçava esmagá-la contra a coluna. Ela gritou, avivando seu último resto de peltre, lutando para permanecer consciente. As brumas se enrolaram nela, rastejando pela janela quebrada, através do chão. O que importa? Ela pensou. Sei o segredo do Senhor soberano, mas o que isso me diz? Que ele era um carregador, um criado, um terriçano, um feruquemista.
Ela olhou aturdida e novamente viu o par de braceletes brilhando nos antebraços do Senhor soberano. Braceletes feitos de metal, braceletes que perfuravam a pele dele em alguns pontos. Então, não podiam ser afetados pela lumancia. Por que isso? Ele supostamente usava metais como sinal de bravata. Não estava preocupado que alguém os empurrasse ou puxasse. Ou era o que ele afirmava, mas se todos os outros metais que usava, os brincos, os braceletes, a moda que a nobreza imitava, fossem mera distração, uma distração para impedir que alguém notasse aquele único par de braceletes que se enroscava ao redor de seus antebraços. Podia ser realmente tão fácil? Ela pensou, enquanto o peso do Senhor soberano ameaçava esmagá-la. Seu peltre estava quase acabando. Mal podia pensar. Mesmo assim, queimou o ferro. O Senhor soberano podia penetrar em nuvens de cobre. Ela também. Eram iguais, de certo modo. Se ele podia afetar metais dentro do corpo de uma pessoa, talvez ela também pudesse. Avivou o ferro. Linhas azuis apareceram, apontando para os anéis e braceletes do Senhor soberano. Todos eles, exceto os dois em seus antebraços que perfuravam sua pele. Vim queimou o ferro, concentrando-se, empurrando o máximo que podia. Manteve o peltre avivado, lutando para não ser esmagada, e de algum modo soube que não estava mais respirando. A força empurrando contra ela era forte demais. Não conseguia fazer o peito subir e descer. As brumas rodopiavam ao seu redor, dançando por causa da alomancia. Ela estava morrendo, sabia disso. Já não podia sentir a dor. Estava sendo esmagada, sufocada. Recorreu às brumas. 2 linhas novas apareceram. Ela gritou, puxando com uma força que jamais conhecera antes. Avivou seu ferro mais e mais e o empurrão do Senhor soberano lhe deu o apoio de que precisava para puxar os braceletes dele. Raiva, desespero e agonia se misturavam dentro dela, e o puxão se tornou seu único objetivo. O peltre dela acabou. Ele matou Kelser. Os braceletes se soltaram. O Senhor soberano gritou de dor, um som fraco e distante aos ouvidos dela. O peso repentinamente a soltou, e ela caiu no chão, arfando, a vista nublada. Os braceletes ensanguentados acertaram o chão, livres do controle divino, e deslizaram pelo mármore até pararem diante dela. Ela levantou a cabeça, usando estanho para clarear a visão. O Senhor soberano estava em pé no mesmo lugar, os olhos arregalados de terror, os braços ensanguentados. Derrubou Marche no chão, correndo na direção dela e dos braceletes arrancados. Contudo, com suas últimas forças, já sem peltre, Vim os empurrou, lançando-os para além do Senhor soberano. Ele deu meia volta horrorizado, observando os braceletes voarem pela janela quebrada. Na distância, o sol irrompeu no horizonte. Os braceletes despencaram diante da luz vermelha, cintilando por um momento antes de caírem na cidade. Não! O Senhor soberano gritou, andando até a janela. Seus músculos ficaram flácidos, desinflando como acontecera com Sazed. Virou-se para Vim zangado, mas seu rosto já não era mais o de um jovem. Tinha meia-idade, com traços maduros. Ele deu um passo na direção da janela. Seu cabelo ficou grisalho e rugas se formaram ao redor dos olhos como finas teias. Seu passo seguinte foi vacilante. Começou a tremer sob o peso da velhice. As costas encurvadas, a pele flácida, o cabelo escasso. Então despencou no chão.
Vin se deitou de costas, a mente nublada pela dor. Ficou ali por um tempo. Não conseguia pensar. Senhora, uma voz disse, e então Seised estava ao lado dela, sua testa molhada de suor. Derramou algo em sua garganta e ela engoliu. Seu corpo soube o que fazer. Instintivamente avivou o peltre, reforçando-se. Avivou o estanho, e o súbito aumento de sensibilidade a despertou. Tossiu, olhando para o rosto preocupado de Seised. Cuidado, senhora, ele disse, examinando a perna dela. O osso está fraturado, embora pareça que em apenas um lugar. Marche, ela disse exausta. Vai ver, marche. Marche? Seised perguntou. Então viu o inquisidor que se mexia levemente no solo. Pelos deuses esquecidos, Seised disse, indo para o lado do homem. Marche gemeu, sentando-se, esfregou o estômago com um braço. O que é aquilo? Vin olhou para a forma esbranquiçada no chão, não muito longe dali. É ele, o Senhor soberano, está morto. Seised franziu o senho, curioso, e se levantou. Usava uma túnica marrom e trouxera uma simples lança de madeira consigo. Vin balançou a cabeça ao ver uma arma tão lamentável para enfrentar a criatura que quase matara Marche e ela. É claro, de certo modo, éramos todos igualmente inúteis. Nós devíamos estar mortos, não o Senhor soberano. Arranquei os braceletes dele. Por quê? Por que posso fazer as coisas que ele podia fazer? Por que sou diferente? Senhora, Seised falou lentamente. Ele não está morto, creio. Ele ainda está vivo. O quê? Vin perguntou, franzindo o senho. Mal podia pensar naquele momento. Mais tarde haveria tempo para resolver suas dúvidas. Seised estava certo. A figura idosa não estava morta. Na verdade, estava se movendo de maneira lamentável pelo chão, arrastando-se na direção da janela quebrada por onde seus braceletes haviam sido jogados. Marche ficou em pé, recusando as atenções de Seised. Eu me curarei rapidamente. Veja a garota. Ajude-me a levantar, Vin falou. Senhora, Seised disse, desaprovador. Por favor, Seised. Ele suspirou, dando-lhe sua lança de madeira. Aqui, apoie nisso. Ela aceitou, e ele a ajudou a ficar em pé. Vin se apoiou na lança, mancando com Marche e Seised na direção do Senhor soberano. A figura rastejante alcançara o extremo da sala, olhando para a cidade através da janela estilhaçada. Os passos de Vin quebraram cacos de vidro. As pessoas voltaram a gritar lá embaixo, embora ela não pudesse vê-las nem saber o que estavam aplaudindo. Ouça, Seised disse, ouça aquele que teria sido o nosso Deus. Ouve os gritos? Aqueles gritos não são para você. Esse povo nunca o aplaudiu. Encontraram um novo líder esta noite, um novo orgulho. Meus obrigadores, o Senhor soberano sussurrou. Seus obrigadores o esquecerão, Marche disse. Vou garantir isso. Os outros inquisidores foram mortos pelas minhas próprias mãos. Ainda assim, os prelados reunidos viram você transferir o poder para o cantão da Inquisição. Sou o único inquisidor que resta em Lutadel. Eu governo sua igreja agora. Não, o Senhor soberano sussurrou. Marche, Vin e Seised se detiveram e contemplaram o ancião. Na luz da manhã, Vin pôde ver uma multidão parada diante de um grande pódio, erguendo as armas em sinal de respeito. O Senhor soberano olhou a multidão e a compreensão final de seu fracasso o atingiu. Olhou novamente para o grupo que o derrotara. Vocês não entendem, ele gemeu.
Não sabem o que eu faço pela humanidade. Eu era seu Deus, mesmo que não queiram ver. Ao me matar, estarão condenando a si mesmos. Vim olhou para Marche e para Seiset. Lentamente, cada um deles assentiu. O Senhor soberano começou a tossir e pareceu envelhecer ainda mais. Vim se apoiou em Seiset, apertando os dentes por causa da dor na perna quebrada. Traga uma mensagem de um amigo nosso, ela disse em voz baixa. Ele queria que você soubesse que ele não está morto, que não pode ser morto. Ele é a esperança. Então ergueu a lança e a cravou bem no coração do Senhor soberano. Citação do livro. Estranhamente, em algumas ocasiões, sinto paz interior. Seria possível pensar que depois de tudo que vi, depois de tudo que sofri, minha alma seria um emaranhado retorcido de tensões, confusão e melancolia. Com frequência é assim, mas então há a paz. Eu a sinto algumas vezes como agora, olhando por sobre os penhascos congelados e as montanhas de cristal na tranquilidade da manhã, contemplando um nascer do sol tão majestoso que sei que nenhum outro jamais será páreo para ele. Se há profecias, se há um herói das eras, então minha mente sussurra que algo deve estar dirigindo o meu caminho. Alguma coisa está observando, alguma coisa se importa. Esses pacíficos sussurros me dizem uma verdade na qual desejo muito acreditar. Se eu falhar, outro virá e terminará o meu trabalho. Epílogo. A única coisa que posso concluir, mestre Marche, Seiset comentou, é que o Senhor soberano era tanto feruquemista quanto alomântico. Vim franziu o senho, sentada no alto de um edifício vazio, perto de um bairro Ska. Sua perna quebrada, cuidadosamente imobilizada por Seiset, estava pendurada no telhado, balançando no ar. Dormira a maior parte do dia, como pelo jeito fizera Marche, que estava parado ao lado dela. Seiset levara a mensagem para o resto da gangue, contando para eles que Vim tinha sobrevivido. Aparentemente não houvera nenhuma baixa entre os demais, o que deixava Vim feliz. Não retornara até eles, no entanto. Seiset lhe dissera que precisava descansar e que estavam ocupados demais preparando o novo governo de Elend. Um feruquemista e um alomântico, Marche disse, especulando. Havia se recuperado rapidamente de fato, embora Vim ainda tivesse hematomas, fraturas e cortes da luta. Ele parecia já ter curado as costelas quebradas. Agachou-se, apoiando um braço no joelho, encarando a cidade com pregos no lugar dos olhos. Como ele vê? Vim se perguntou. Sim, mestre Marche, Seiset explicou. Veja, juventude é uma das coisas que feruquemistas podem estocar. É um processo bastante inútil. Para armazenar a capacidade de se sentir e parecer um ano mais jovem, você precisa passar parte da vida sendo um ano mais velho. Com frequência, guardadores usam essa habilidade como disfarce, mudando sua idade para enganar os outros e se esconder. Fora isso, no entanto, ninguém nunca viu muito uso nessa habilidade. Contudo, se um feruquemista também é alomântico, ele consegue queimar seus próprios estoques de metal, liberando a energia interior multiplicada por 10.
A senhora Vim tentou queimar alguns dos meus metais antes, mas não conseguiu acessar o poder. Contudo, se você for capaz de criar estoque ferroquímico e então queimá-lo para conseguir poder extra... Marsh franziu o ceño. Não acompanho você, Sazed. Peço desculpas, Sazed disse. Essa talvez seja uma coisa difícil de entender, sem formação anterior em teoria alomântica. Deixe-me ver se explico melhor. Qual é a principal diferença entre a alomancia e a feruquemia? A alomancia tira os poderes do metal, Marsh falou. A feruquemia tira os poderes do próprio corpo da pessoa. Exatamente, Sazed concordou. Então, o que o Senhor Soberano fazia, presumo, era combinar essas duas habilidades. Usava um dos atributos disponíveis apenas na feruquemia, mudar sua idade, mas o alimentava com a alomancia. Ao queimar um depósito ferroquímico que ele mesmo havia criado, ele de fato criava um novo metal alomântico para si, um que o tornava mais jovem quando queimava. Se meu palpite estiver certo, ele teria um suprimento ilimitado de juventude, já que estava extraindo a maior parte do seu poder do metal em vez do próprio corpo. Tudo o que precisava fazer era, ocasionalmente, passar um pouco de tempo sendo velho para conseguir estoques ferroquímicos para queimar e permanecer jovem. Então, Marsh falou, só queimar aqueles estoques o fazia ainda mais jovem do que era quando começou. Teria que colocar esse excesso de juventude dentro de outro depósito ferroquímico, creio eu. Sazed explicou. Veja, a alomancia é muito espetacular. Seus poderes, em geral, se expressam em estalidos e labaredas. O Senhor Soberano não queria toda a juventude de uma vez. Então, tinha que armazenar junto a si um pedaço de metal do qual pudesse extrair poder lentamente, mantendo-se jovem. Os braceletes. Sim, mestre Marsh. No entanto, a feruquemia dá retornos decrescentes. É necessário mais do que a quantidade proporcional de força, por exemplo, para torná-lo 4 vezes mais forte que um homem comum, do que seria necessário para torná-lo simplesmente 2 vezes mais forte. No caso do Senhor Soberano, isso significava que gastava mais e mais juventude para não envelhecer. Quando a senhora Vim roubou seus braceletes, ele envelheceu incrivelmente rápido, porque seu corpo estava tentando regressar ao estado de velhice no qual deveria estar. Vim ficou sentada, no vento frio da tarde, contemplando a fortaleza Ventrue. Resplandecia de luz, não se passara nenhum dia, e Elend já se reunia com os líderes Ska e nobres, esboçando um código de leis para sua nova nação. Vim estava em silêncio, passando os dedos por seu brinco. Encontrara-o na sala do trono e o colocara novamente no lóbulo machucado, assim que começou a sarar. Não tinha certeza de por que o mantinha. Talvez porque fosse uma ligação com Ren e com a mãe que tentara matá-la. Ou talvez fosse simplesmente porque a lembrava das coisas que não conseguiria fazer. Havia muito o que aprender ainda sobre a alomancia. Por 1000 anos, a nobreza simplesmente acreditou no que os inquisidores e o Senhor Soberano lhe disseram. Que segredos havia guardado, que metais mantinham ocultos? O Senhor Soberano, ela finalmente disse, ele só usava um truque para ser imortal. Isso significa que não era realmente um deus, certo? Era apenas sortudo. Qualquer um que fosse tanto feruquimista quanto alomântico poderia ter feito o que ele fez. Parece que sim, senhora, Sazed concordou. Talvez fosse por isso que temia tanto os guardadores.
Ele caçava e matava feruquemistas, pois sabia que a habilidade era hereditária, assim como a alomancia. Se as linhagens de Terres alguma vez se misturassem com a nobreza imperial, o resultado poderia ser uma criança capaz de desafiá-lo. Daí os programas de reprodução, Marsh comentou. Sazed assentiu. Ele precisava ter certeza absoluta de que os terrissanos não teriam permissão para se misturar com o populacho ou poderiam passar suas habilidades feroquímicas latentes. Marsh balançou a cabeça. Seu próprio povo fez coisas horríveis com eles só para manter o poder. Mas, Vin disse, franzindo o senho, se os poderes do Senhor soberano vinham da mistura de feruquemia e alomancia, o que aconteceu no Poço da Ascensão? O que era o poder que o homem que escreveu o diário de viagem, quem quer que ele tenha sido, devia supostamente encontrar? Não sei, senhora, Sazed disse em voz baixa. Sua explicação não responde tudo, Vin comentou, balançando a cabeça. Não contara sobre suas próprias habilidades estranhas, mas contara o que o Senhor Soberano fizera na sala do trono. Ele era tão poderoso, Sazed. Eu podia sentir a alomancia dele. Foi capaz de empurrar metais dentro do meu corpo. Talvez pudesse ampliar sua feruquemia queimando seus estoques, mas como conseguiu ficar tão forte na alomancia? Sazed suspirou. Temo que a única pessoa que poderia ter respondido a essas perguntas morreu nesta manhã. Vin se deteve. O Senhor Soberano guardava segredos sobre a religião de Terres, que o povo de Sazed procurava há séculos. Sinto muito. Talvez eu não devesse tê-lo matado. Sazed negou com a cabeça. Seu próprio envelhecimento o teria matado. Logo, de qualquer maneira, senhora. O que fez foi certo. Dessa maneira, posso registrar que o Senhor Soberano foi derrotado por um dos Ska que ele oprimia. Vin corou. Registrar? É claro, ainda sou um guardador, senhora. Preciso passar essas coisas, histórias, acontecimentos e verdades. Não vai falar muito de mim, vai? Por alguma razão, a ideia de outra pessoa contando histórias sobre ela a deixava desconfortável. Eu não me preocuparia tanto, senhora, Sazed disse com um sorriso. Meus irmãos e eu estaremos muito ocupados. Temos tanto a restaurar, tanto para dizer ao mundo, duvido que detalhes sobre você precisem ser passados com muita urgência. Registrarei o que aconteceu, mas manterei comigo por um tempo, se desejar. Obrigada, ela disse assentindo. Aquele poder que o Senhor Soberano encontrou na caverna, Marsh comentou. Talvez fosse apenas alomancia. Você diz que não há registro de nenhum alomântico antes da ascensão. É, de fato, uma possibilidade, mestre Marsh, Sazed concordou. Há muito poucas lendas sobre as origens da alomancia, e quase todas concordam que os primeiros alomânticos apareceram com as brumas. Vin franziu o senho. Sempre presumira que o título Nascido das Brumas era porque os alomânticos tendiam a fazer seu trabalho à noite. Nunca pensara que pudesse haver uma conexão mais forte. As brumas reagem à alomancia. Elas se enroscam quando um alomântico usa suas habilidades por perto. E o que eu senti no fim era como se tirasse algo das brumas. O que quer que tenha feito, não conseguiria reproduzir jamais. Marsh suspirou, disposto a se levantar. Estava desperto há poucas horas, mas já parecia cansado. Sua cabeça pendia levemente, como se o peso dos pregos a puxassem para baixo. Isso dói, Marsh? Ela perguntou. Os pregos, eu quero dizer.
Ele se deteve. Sim, todos os 11 latejam. A dor reage de um modo às minhas emoções. 11? Vim perguntou surpresa. Marsh assentiu. 2 na cabeça, 8 no peito e 1 nas costas para uni-los. É a única forma de matar um inquisidor. Tem que separar os pregos superiores dos inferiores. Kel fez isso por meio da decapitação, mas é mais fácil arrancando o prego central. Pensávamos que estava morto. Vim falou. Quando encontramos o corpo e o sangue na estação de abrandamento. Marsh assentiu. Eu ia mandar notícias de que tinha sobrevivido, mas eles me observaram muito de perto naquele primeiro dia. Não esperava que Kel fosse agir tão rápido. Nenhum de nós esperava, mestre Marsh. Sazed disse. Nenhum de nós esperava. Ele realmente conseguiu, não é? Marsh disse, balançando a cabeça com assombro. Aquele bastardo. Há 2 coisas pelas quais nunca o perdoei. A primeira é ter roubado meu sonho de derrubar o Império Final e ter conseguido. Vin se deteve. E a segunda? Marsh virou as costas de prego na direção dela. Ter se matado para fazer isso. Posso perguntar, mestre Marsh, Sazed falou, de quem era o cadáver que a senhora Vin e mestre Kelser descobriram na estação de abrandamento? Marsh contemplou a cidade. Eram vários cadáveres, na verdade. O processo para criar um novo inquisidor é sujo. Prefiro não falar sobre isso. É claro, Sazed concordou, inclinando a cabeça. Você, no entanto, Marsh falou, poderia me contar sobre essa criatura que Kelser usou para imitar Lord Renault. O Kandra? Sazed perguntou. Temo que mesmo os guardadores saibam pouco sobre eles. São parentes dos espectros das brumas. Talvez até as mesmas criaturas, apenas mais velhas. Por causa de sua reputação, em geral, preferem permanecer sem serem vistas, embora algumas das casas nobres os contratem em certas ocasiões. Vin franziu o senho. Então, por que Kel não fez com que esse Kandra o substituísse e morresse em seu lugar? Ah, Sazed falou. Veja, senhora, para um Kandra interpretar alguém, ele primeiro deve devorar a carne da pessoa e absorver seus ossos. Kandras são como espectros das brumas, não têm esqueleto próprio. Vin estremeceu. Ah. Ele está de volta, sabe? Marsh disse. A criatura não está mais usando o corpo do meu irmão. Tem outro. Veio procurar por você, Vin. Eu? Ela perguntou. Marsh assentiu. Ele disse algo sobre Kelser ter transferido o contrato para você antes de morrer. Acredito que a besta a vê como seu mestre agora. Vin estremeceu. Aquela coisa comeu o corpo de Kelser. Não o quero por perto, ela disse. Vou mandá-lo embora. Não se apresse tanto, senhora, Sazed comentou. Kandras são criados caros. É necessário pagá-los com atium. Se Kelser fez um contrato extenso com um, seria uma tolice desperdiçar seus serviços. Um Kandra poderia provar ser um aliado muito útil nos meses que estão por vir. Vin negou com a cabeça. Não me importo. Não quero essa coisa por aqui. Não depois do que ele fez. O trio ficou em silêncio. Finalmente, Marsh se levantou suspirando. Se me dão licença, preciso me apresentar na fortaleza. O novo rei quer que eu represente o ministério nas negociações. Vin franziu o senho. Não vejo por que o ministério precise tomar parte de alguma coisa. Os obrigadores ainda são muito poderosos, senhora, Sazed explicou, e são a força burocrática mais eficiente e mais bem treinada do Império Final. Sua Majestade seria sábia em tentar trazê-los para o seu lado, e reconhecer Mestre Marsh pode ajudar a conseguir isso.
Marsh deu de ombros. É claro, assumindo que eu estabeleço controle sobre o cantão da ortodoxia, o ministério deverá mudar durante os próximos anos. Agirei devagar e com cuidado, mas quando terminar, os obrigadores nem perceberão o que perderam. Os outros inquisidores poderiam representar um problema, no entanto. Vin assentiu. Quantos estão fora de Lutadel? Não sei, Marsh disse. Eu não fui membro da Ordem por muito tempo antes de destruí-la. Contudo, o Império Final é um lugar grande. Muitos falam em 20 inquisidores no Império, mas nunca fui capaz de confirmar este número. Vin assentiu enquanto Marsh partia. Contudo, os inquisidores, embora perigosos, a preocupavam menos agora que sabia o segredo deles. Estava preocupada com outra coisa. Não sabem o que eu faço pela humanidade. Eu era seu Deus, mesmo que não nos queiram ver. Que não queiram ver. Ao me matar, estarão condenando a si mesmo. As últimas palavras do Senhor soberano. Naquele momento, ela pensara que ele estava se referindo ao Império Final ao falar pela humanidade. Mas já não tinha tanta certeza. Havia medo nos olhos dele quando dissera isso, não orgulho. Seize, ela perguntou. O que eram as profundezas, a coisa que o herói do diário de viagem supostamente tinha que derrotar? Gostaria de saber, senhora, Seize respondeu. Mas elas não chegaram, não é? Aparentemente não, Seize falou. As lendas concordam que se as profundezas não tiverem sido detidas, o mundo teria sido destruído. É claro, talvez essas histórias sejam exageradas. Talvez o perigo das profundezas fosse apenas o próprio Senhor soberano. Talvez a luta do herói fosse simplesmente de consciência, escolher entre dominar o mundo ou deixá-lo livre. Não pareceu certo para Vin. Havia mais. Ela se lembrava do medo nos olhos do Senhor soberano, do terror. Ele disse, faço, não fiz. O que faço pela humanidade? Isso implica que ainda estava fazendo o que quer que fosse. Estarão condenando a si mesmos. Ela estremeceu no ar do anoitecer. O sol estava se pondo, tornando ainda mais fácil ver a iluminada fortaleza Venture. Escolha de Elend para quartel-general no momento. Embora pudesse se mudar para Kedrickshall, ele ainda não decidira. Deveria ir até ele, senhora, Seize comentou. Ele precisa ver que está bem. Vin não respondeu imediatamente. Encarou a cidade, observando a fortaleza brilhante no céu que escurecia. Você esteve lá, Seize? Ela perguntou. Escutou o discurso dele? Sim, senhora, ele respondeu. Assim que descobrirmos que não havia átio naquele tesouro, Lord Venture insistiu que deveríamos buscar ajuda para você. Eu estava inclinado a concordar com ele. Nenhum de nós era guerreiro, e eu ainda estava sem meus estoques ferroquímicos. Nenhum átio, Vin pensou. Depois de tudo isso, não encontramos nenhuma lasca. O que o Senhor Soberano fez com tudo aquilo? Ou alguém chegou primeiro? Quando o mestre Elend e eu encontramos o exército, Seize prosseguiu. Os rebeldes estavam massacrando os soldados do palácio. Alguns deles tentavam se render, mas nossos soldados não deixavam. Era uma cena perturbadora, senhora. Seu Elend não gostou do que viu. Quando parou diante de um Scar, pensei que iam simplesmente matá-lo também. Seize se deteve, inclinando ligeiramente a cabeça. Mas as coisas que ele disse, senhora, os sonhos dele de um novo governo, o jeito como condenou o banho de sangue e o caos, bem, senhora,
Temo que não poderei repetir. Gostaria de ter estado com minhas mentes de metal para poder memorizar as palavras exatas. Ele suspirou, balançando a cabeça. De qualquer forma, acredito que Mestre Brisa foi muito influente para ajudar a acalmar o tumulto, uma vez que um grupo começou a ouvir Mestre Elend. Os outros também o fizeram, e daí por diante. Bem, é uma coisa boa que um nobre acabe sendo rei. Mestre Elend dá certa legitimidade à nossa tomada de poder, e creio que teremos mais apoio por parte da nobreza e dos mercadores com ele no comando. Vin sorriu. Kel estaria zangado conosco, sabe? Ele fez todo o trabalho e no final nós colocamos um nobre no trono. Sazed negou com a cabeça. Ah, mas é algo mais importante a considerar. Não colocamos apenas um nobre no trono, colocamos um homem bom no trono. Um homem bom, Vin repetiu. Sim, conheço alguns destes agora. Vin se ajoelhou entre as brumas, no alto da fortaleza Ventry. Sua perna imobilizada dificultava os movimentos à noite, mas a maior parte do esforço que fazia era alomântico. Só tinha que ter certeza de que suas aterrissagens fossem particularmente suaves. A noite chegara e as brumas a cercavam, protegendo-a, escondendo-a, dando a ela seu poder. Elend Ventry estava sentado em uma escrivaninha lá embaixo, sob a clarabóia que ainda não fora consertada depois que Vin arremessara um corpo por ela. Não, anotara lá em cima. Quem notaria? Quem veria uma nascida das brumas em seu elemento? Ela era, de certo modo, como uma das imagens de sombra criadas pelo 11º metal. Incorpórea, algo que poderia ter sido. Poderia ter sido. Os acontecimentos do dia eram muito difíceis de entender. Vim não tentar encontrar sentido em suas emoções, que estavam uma completa bagunça. Não fora até Elend ainda. Não fora capaz. Olhou para ele sentado sob a luz de uma lanterna, lendo e anotando em seu caderninho. Suas reuniões mais cedo aparentemente haviam sido boas. Todo mundo parecia disposto a aceitá-lo como rei. Marsh sussurrava que havia política por trás do apoio, no entanto. A nobreza via Elend como um marionete que poderia controlar. As facções já estavam aparecendo entre a liderança Ska. Mesmo assim, Elend finalmente tinha a oportunidade de esboçar o código de leis com a qual tanto sonhara. Podia tentar criar a nação perfeita. Tentar aplicar as teorias filosóficas que estudara por tanto tempo. Haveria percalços e Vin suspeitava que ele teria que acabar se contentando com algo muito mais realista do que seu sonho. Isso não importava, na realidade ele seria um bom rei. É claro, se comparando com o senhor soberano, até um monte de fuligem seria um bom rei. Queria ir até Elend, entrar no aposento aquecido, mas algo a detinha. Passara por muitas reviravoltas em sua sorte, muitas tensões emocionais, tanto alomânticas quanto não alomânticas. Não tinha mais certeza do que queria. Não sabia ao certo se era Vin ou Velet, ou qualquer delas e qual delas desejava ser. Sentia frio nas brumas, na escuridão silenciosa. As brumas lhe davam poder, a protegiam, a escondiam, mesmo quando, na realidade, não queria nenhuma das três coisas. Não posso fazer isso. Aquela pessoa que esteve com ele, aquela não sou eu. Aquela era uma ilusão, um sonho. Sou a criança que cresceu nas sombras, a garota que deveria estar sozinha. Não mereço isso. Não o mereço. Estava acabado. Como ela previra, tudo estava mudando.
Na verdade, nunca tinha sido uma nobre muito boa. Era hora de voltar a ser aquilo no que era boa, uma coisa das sombras, não de festas ou bailes. Virou-se para ir embora, ignorando as lágrimas, frustrada consigo mesma. Ela o deixou com os ombros caídos, enquanto mancava pelo telhado metálico e desaparecia nas brumas. Mas então, ele morreu prometendo que você havia morrido de fome há anos. Com todo aquele caos, quase se esquecera das palavras do inquisidor sobre Ren. Agora, no entanto, a lembrança a deteve. As brumas passaram por ela, enrolando-se, incentivando-a. Ren não a abandonara. Fora capturado pelos inquisidores que procuravam por Vin, a filha ilegítima do inimigo deles. Eles o torturaram, e ele morreu protegendo-a. Ren não me traiu. Sempre prometeu que faria isso, mas no fim não fez. Estava longe de ser um irmão perfeito, mas a amara de qualquer forma. Um sussurro no fundo de sua mente falou com a voz de Ren. Volte. Antes que pudesse se convencer do contrário, mancou o mais rápido que pôde de volta para a claraboia quebrada e jogou uma moeda no chão lá embaixo. Elend se virou curioso, olhando para a moeda, inclinando a cabeça. Vin se deixou cair um segundo mais tarde, empurrando-se para deter a queda, aterrissando apenas na perna boa. Elend Ventry, ela disse, levantando-se. Há algo que quero lhe dizer há algum tempo. Deteve-se pestanejando para afastar as lágrimas. Você lê demais, especialmente na presença de damas. Ele sorriu, empurrando a cadeira para trás e abraçando-a com força. Vin fechou os olhos, simplesmente sentindo o calor de seu abraço, e percebeu que era tudo o que realmente sempre quisera. Fim.